Nesta aula, nós vamos conhecer duas funções muito comuns em concursos públicos para retornar valores de contagem. Essas funções são a cont.c e a cont.num. E para que nós possamos utilizá-la de uma forma mais prática, nós vamos também aprender a trabalhar com os valores absolutos no Excel. Aqui nessa pasta de trabalho, nós vamos conhecer algumas funções de contagem que são muito úteis e comuns em vários concursos públicos. Primeiramente, eu vou explicar para vocês o que nós temos. Foi feita uma pesquisa com notas de 0 a 10, onde os entrevistados tinham que atribuir uma nota para um determinado estabelecimento. Eu quero saber aqui qual foi o número de participantes, quantas notas 5, 7 e 10 foram dadas ao estabelecimento. Então, para encontrarmos o número de participantes, nós vamos utilizar uma função muito simples que conta números. Então, eu venho aqui e digito a interface dela, cont.num. Calcula o número de células em um intervalo que contém números. Como todas aqui têm números, eu vou saber quantas células tem nesse intervalo aqui. Tá certo? Então, eu dou 2 cliques, venho aqui, seleciono o meu intervalo, fecho parênteses e pressiono Enter. Essa mesma fórmula poderia ser encontrada aqui, ó, fórmulas mais funções, estatística, cont.num. Tá vendo? Só que a diferença é que nós entraríamos aqui na janela de argumentos da função, eu clicaria nesse botão branco e, em seguida, selecionaria o intervalo. Vocês verão que o resultado é o mesmo, tá bom? Agora vamos ver como nós podemos encontrar as notas 5, 7 e 10. Porém, antes, eu vou ensinar para vocês como trabalhar com um tipo de valor absoluto. Valores absolutos, eles são extremamente úteis quando você pretende utilizar uma mesma fórmula com os mesmos parâmetros, só que em células diferentes. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês o que é o valor absoluto. Se eu der 2 cliques aqui, eu vou poder visualizar essa função cont.num. Vocês podem ver que o intervalo selecionado é essa caixa azul aqui, certo? Se eu utilizar o autopreenchimento e trazer essa célula para cá, vocês verão que o valor não é mais 23. Por que isso aconteceu? Se eu der 2 cliques aqui, vocês vão ver que a minha célula desceu uma casa, uma célula aqui. Na verdade, a minha fórmula desceu uma célula. Então, o que acontece? Toda vez que você passa para a célula de baixo, o seu intervalo também faz isso. E como que você pode corrigir esse defeito? Você pode vir aqui, ó, e inserir valores absolutos. Como que você faz isso? Pressionando a tecla F4. Ó. O que significam esses cifrões aqui? Que o seu intervalo vai permanecer fixo, mesmo se você utilizar o autopreenchimento. Então, se eu puxar a fórmula aqui para essa célula, nós vamos ver que o intervalo permaneceu o mesmo. Tá vendo? Isso acontece para qualquer outra. Ó. Olha só, por quê? Porque nós utilizamos o valor absoluto. Então, vamos ver por que eu tive que comentar isso para vocês. Para nós encontrarmos a quantidade de nota 5, eu vou vir aqui em mais funções, estatística, e vou utilizar essa função aqui, ó, cont.c. Calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então, eu clico aqui. Bom, a primeira coisa, ele quer saber qual que é o intervalo. O intervalo é esse conjunto de notas aqui. Vocês concordam? Então, eu seleciono eles e pressiono Enter. Em seguida, deixa eu subir aqui, ó, ele pergunta qual que é o critério. Bom, o critério é o seguinte, eu quero saber qual que é o número de notas que foram dadas que são iguais a 5, certo? Então, eu venho aqui e digito 5. Aí, olhem só, aqui ele vai mostrar para nós, resultado da fórmula, nenhuma nota foi dada. Só que eu vou inserir aqui os valores absolutos. E já vou mostrar para vocês o porquê que eu fiz isso. Cliquei em OK e está aí o resultado. Nenhuma nota 5 foi dada nessa pesquisa.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o autopreenchimento aqui. Aí, nós vamos ver que o intervalo permanece o mesmo, tá certo? Então, isso continua analisando o mesmo local. Porém, qual que é a diferença? O critério da minha função. Então, por exemplo, se eu quero achar a quantidade de nota 7, eu vou utilizar a mesma função da nota 5 e vou editar aqui na minha barra de fórmula o critério. Então, dessa vez são as notas 7. Tá aí, são 4 notas 7. Depois, eu quero saber qual que é a quantidade de notas 10. Vamos só confirmar se está certo aqui a nota 7? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, o Excel acertou. Agora, vamos encontrar a quantidade de notas 10. Então, eu vou dar 2 cliques aqui, vou apagar esse 5 e inserir a nota 10. Enter. Tá aí, também são 4 nota 10. Se por um acaso eu mudar aqui esse 3 para 10, vocês vão ver que lá na planilha vai mudar também, ó. Tá vendo que agora passou a ser 5? Então, eu utilizei os valores absolutos para ganhar tempo na hora de trabalhar com uma fórmula e não ter que inseri-la célula por célula. Nesta aula, nós conhecemos duas funções muito úteis do Excel que retornam alguns valores referentes à contagem. Essas funções foram a continum e a contc. A continum simplesmente analisa a quantidade de números em um intervalo, e a contc analisa a quantidade de números de acordo com o critério, como, por exemplo, a quantidade de notas 7 que foram atribuídas em uma pesquisa. Para que nós pudéssemos ganhar tempo na utilização da fórmula, eu também mostrei para vocês que é possível utilizar valores absolutos.